Muito bem, gente. Aula 13 e 4 da sequência 2 da quinta série, né? Do Aprender Sempre, quinto ano. A sequência 2, aula 3 e 4. Já começando aí, já te pedindo se dar um joinha para ajudar o canal a crescer, tá? Cada vez que você dá um joinha, você faz com que o YouTube ache que deve divulgar para mais pessoas. Então, ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. O que vamos aprender? Nesta aula vocês verão uma notícia e a partir dela poderão elaborar verbetes de curiosidades. Antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Vamos ver uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia? Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? Por quê? Durante a leitura, você poderá destacar usando uma caneta marca-texto ou lápis de cor pontos que chamaram a sua atenção. Em seguida faremos uma roda de conversa expondo os pontos levantados e, então, conversaremos sobre a temática abordada. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança Gincana para toda a família refletir sobre o consumo de plástico em momento de isolamento social. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos de consumo sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças. Explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, J.P. Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Muito bom. Aqui já vamos falar de Cuba aqui, tá? Cuba é aquele país lá das Antilhas, lá que o pessoal não consome nada, sabe? Vive no comunismo, sabe? E eles são todos funcionários do governo e não consomem nada. As crianças não têm brinquedo nenhum, não tem plástico, não tem poluição. Só que eles vivem a vida inteira passando fome na miséria, né? E o regime que eles têm lá é o comunismo, sabe? E lá eles não têm consumo. Por que não tem consumo? Porque não tem nem o que comer, tá? E lá não tem poluição nenhuma, sabe? É um paraíso, sabe? Então, né? O que eu tô querendo explicar aqui é que essa tara desses ecologistas por não ter consumo tem uma razão por trás, que é ideológica, tá? Que eles acham que o paraíso para o Brasil aqui seria que ele fosse uma Cuba sem consumo, tá? E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com as crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em parceria com o Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana para ser feita com toda a família, em casa durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento. Reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas no PNUMA. E aqui eu grifei os erros que nos trouxeram a este momento com 3 grandes pontos de interrogação, tá? Então quer dizer que nós temos culpa que nós hoje estamos
na época do coronavírus aí, né? Eu acho que deve rever esses conceitos, os erros que nos trouxeram a este momento, né? Esses erros devem ser vistos lá na Europa, com o desmatamento total que eles tiveram lá das florestas. Aqui não. Aqui o Brasil ele, ele preserva suas florestas, né? Agora a Europa, a Alemanha e muitos outros países não preservam nada, né? Aí eles ficam com essas campanhas aí milionárias, tá? Porque todas essas organizações aqui recebem dinheiro internacional pesado, tá? O primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. A segunda etapa, lançada dia 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificar o plástico em tudo o que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Já o terceiro desafio da Gincana, lançado dia 8 de maio, indica que você encontre o plástico até onde talvez você nunca imaginou estar: nas roupas. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como o algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plásticos. O grande problema é que a cada lavagem uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água, e de tão pequenos acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidos com alimentos pelos animais marinhos, causando a morte de muitos deles. Consumo excessivo de plásticos e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas, que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Então, gente, isso aqui é mentira, tá? Se a gente ingerir um cartão de crédito, né, em plástico, a gente morre, tá? Ocorre intoxicação do fígado, ocorre intoxicação paralisação renal, tá? Esses caras não têm noção do que falam, sabe? Procuram fazer o terrorismo e depois eles caem pelos próprios argumentos. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons. Não, se a pessoa comer um cartão de crédito, ela morre. O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo. Não tem nada a ver o consumismo com a poluição de plástico. O que tem a ver é que quem pega e consome plástico, coloca o plástico no lugar de ser reciclado. É simples, tá? Agora vai proibir o plástico. Não é proibir o plástico, é proibir a poluição pelo plástico, né? Conscientizar as pessoas. Ninguém quer pegar e matar o planeta, ao qual elas estão sendo educadas, estimuladas a viver. Nós não estamos sendo estimulados a viver como consumista porque nós precisamos dar emprego para milhões de pessoas. É assim que funciona o capitalismo. Vocês entenderam onde é que eles querem chegar? O capitalismo funciona com o consumismo, tá? Não quer consumir, vai viver em Cuba, vai lá não tem poluição. Sendo educados, estimulados a viver em que o excesso de plástico é comum no seu dia a dia, bem como o seu descarte desenfreado. Compreendendo o texto, elaborando verbetes de curiosidades. Qual é o tema central da notícia? O plástico. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Refletir, pensar, oculto, difícil de ver, equivalente, parecido, desenfreado, sem controle.
Continuando aqui, né? Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Se relaciona com as ciências, desde que reforce a narrativa da esquerda. Senão, não é ciência, é negacionismo, tá? Então é assim, se você falar que é contra e apresentar argumentos científicos, tá? Aí não é ciência, só serve a ciência que eles falam. Não importa se é mentira deslavada, como essa história do você comer um cartão de crédito todo dia. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. V. A pandemia provocada pelo Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. F. O plástico é verdadeiro. F. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser. Falso, tá? Mas também é verdadeiro. O plástico deve estar por toda parte, porque é progresso, tá? É progresso, é descoberta científica para o bem-estar e o conforto da humanidade. Podemos encontrar plástico em muitos objetos, entretanto não há plástico nas roupas que usamos. Falso, tá? F. O plástico decompõe-se facilmente na natureza e não traz impactos ambientais. Falso. As pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Olha, eu vou pôr falso aqui, tá? Se esse cara que falou isso aqui, ele meio que me comer na minha frente um cartão de crédito e sobreviver, eu posso pegar e pensar, tá? Então eu coloquei aqui, ó, questionável, muito questionável. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? 1. Encontraram o plástico oculto. 2. Identificaram o plástico. Plástico aqui, plástico aqui. 3. Encontrar o plástico nas roupas. 1. Volte a notícia e releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Faça uma tomada de notas sobre as informações curiosas que chamaram a atenção dos leitores da sua turma. Lembre-se de que vocês comporão um mural de curiosidades para compartilhar com os estudantes da sua escola. Tudo o que acharem interessante, portanto, escolham com atenção. Quadro de notas sobre o consumo de plástico. Sim, o plástico é prejudicial. É necessário colocá-lo em lixos recicláveis, mas utilizá-lo como bandeira para o não consumo é um grande salto. Cuba não tem consumo, nem plástico, e todos vivem na mais abjeta miséria. Seria esse o mundo ideal dessa utopia sem plástico? O capitalismo foi o maior benfeitor da história da humanidade, gerando bens e riquezas. E também, né, se o plástico é tão prejudicial, você pode ter certeza que vai ter gente que vai fazer pesquisas, gastar milhões de dólares em pesquisa para fazer plásticos recicláveis, tá? Que não agridam o meio ambiente. Mas isso se consegue com dinheiro e com capitalismo, não vai ser com socialismo miserável. Nossa, tá longo isso, né? Continuando aqui. Em parceria com seus colegas, faça uma lista de possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. O que poderia ser feito? Reciclá-lo e não jogá-lo na natureza, tá certo? Isso é um cuidado básico, tá? Então, essa foi a aula 4, né? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, divulguem o vídeo e principalmente dê um joinha aí, coloque um comentário, o que vocês acharam dos meus questionamentos, tá? E pensando também, tá? Que vocês como pais, vocês concordam em os seus filhos serem doutrinados ideologicamente com uma historinha de plástico? Então, coloquem comentários aí, vamos discutir o assunto, né? Não tenho medo de discussão não, vamos lá.
Então até mais. Obrigado.